questão de número 3, nós temos o seguinte. Quais são a componente x e a componente y de um vetor A que faz um ângulo de 250 graus no sentido anti-horário com o semieixo x positivo e tem um módulo de 7,3 metros? Então, vamos lá. Ele quer a componente desse vetor. Nós temos a grandeza desse vetor, 7,3 metros. Nós temos o ângulo que ele faz no sentido anti-horário em relação ao eixo positivo de x, 250 graus. E agora a gente pode desenhar essas características em um gráfico. Então, nós temos aqui o nosso eixo, os nossos eixos x e y, o nosso ângulo, né, no sentido anti-horário, né, ou seja, no sentido contrário ao que o relógio, aqui os ponteiros do relógio se movem, de 250 graus. Então, está aqui o nosso eixo, o nosso vetor. E aí é só traçar as componentes dele. Então, nós temos a componente x e a componente y. Para a gente saber a componente x, a gente faz o seguinte. Se você reparar bem, a nossa componente x ela é adjacente ao ângulo em que o nosso vetor faz com o eixo x. Então, a gente sabe que o cosseno desse ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a hipotenusa é o nosso próprio vetor. Isolando a componente x, nós vamos ter, então, que o módulo do nosso vetor vezes o cosseno desse ângulo vai ser justamente o valor dessa componente x. Então, substituindo os valores, nós vamos ter 7,3 vezes o cosseno de 250. Então, vamos ter 7,3 vezes menos 0,342, que vai dar 2,5 metros no sentido negativo do eixo x, por isso o sinal de menos. A mesma coisa a gente faz para a componente y. Se a nossa componente x for o cosseno, então a nossa componente y é o seno. Então, nós vamos ter a componente y é igual ao módulo do nosso vetor vezes o seno do ângulo que ela faz, que o nosso vetor faz com o eixo x. Então, nós temos aí 7,3 vezes seno de 250. Seno de 250 é menos 0,940, que multiplica 7,3 e vamos ter aí 6,86 metros no sentido negativo do eixo y. Então, está aí as duas componentes do nosso vetor A de 7,3 metros, que faz um ângulo com o nosso eixo positivo de x de 250 graus no sentido anti-horário. Até a próxima questão.